sua área remota é um lugar maravilhoso aí. É um lugar bom, não posso negar. Vamos que vamos, eu já estou aqui com... Passa para mim aí a tela, Si. Si. Aê, agora veio. Legal. Eu vou dar um share aqui do meu computador todo. Aqui. Beleza. Vocês devem estar vendo meu computador aí, né, gente? Faz um joinha aí se estiver olhando. Eu vou abrir a tela de participante aqui também. Vocês estão vendo a tela inteira? Dá um joinha para mim aí, Si. Tá dando para ver a tela inteira, né? Não tem aquele quadrado estranho no meio, não, né? Beleza, gente. Bom, então, eu sou o Fernando Massucci, tá? Nós temos aqui, somos em 4 sócios, eu, o Danilo, o Caio e o Olavo. Nós temos 2 unidades da Remax na Zona Leste de São Paulo, uma no bairro Tatuapé e uma em Ermelino Matarazzo. A ideia nossa é abranger todos esses bairros e que para quem conhece, para quem é de São Paulo, sabe que assim, é praticamente um estado, né? O que a gente quer pegar. A Zona Leste em si, ela tem números comparáveis a um país, inclusive índice de desenvolvimento, IDH, PIB da região da Zona Leste, é algo bastante absurdo, assim. E por que eu estou falando isso? Porque tem tudo a ver com o assunto que nós vamos trazer hoje, que é o posicionamento, né? Que quem vê de fora fala, meu, é uma loucura tentar abranger toda essa área que a gente está tentando, que é do Tatuapé até Ermelino Matarazzo. É praticamente mais do que uma cidade, vamos dizer assim. E a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão do posicionamento, entender bem o que significa posicionamento, o que é ser um especialista, e é por isso que a gente sempre traz esse treinamento. Esse treinamento ele também faz parte da nossa escola, né? Da Remax Chavante, e fica o convite para vocês para procurar a nossa imobiliária nas redes sociais. Eu não tenho, as minhas redes sociais elas não são ativas, mas da imobiliária são. Então é só procurar a Remax Chavante. A gente tem bastante vídeo no YouTube, tem bastante coisa no Instagram. Seguir lá a gente, é só procurar a Remax Chavante. Como o Chavante é um nome meio diferentão, né? Uma tribo indígena, então fica fácil de encontrar. E hoje nós vamos falar sobre posicionamento, que é um dos pilares do nosso modelo, né? Então, todo mundo que entra para a nossa rede, a gente compra uma franquia, né? Um método de franquia, no qual é passado para nós uma metodologia que tem que ser seguida. Eu costumo dizer, todo mundo costuma dizer, né? Essa história, acho que quem começou foi a Sandra Canelas, que se você está na Remax, você tem que seguir a Remax, assim como se você vai no McDonald's, tem o Picles do Big Mac, né? O Big Mac é o lanche mais vendido do mundo, é o lanche mais vendido do Brasil, não importa se você gosta de Picles ou não. E a nossa metodologia é assim também, tá? A Chavante Imóveis, que era a antiga Remax, tem 44 anos de história. E uma das questões que traz a gente bastante relevância na rede é que a gente conseguiu converter uma imobiliária de 44 anos para seguir a metodologia, que não é fácil. Não é porque é explicado, tem um passo a passo, um ABC, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, não é porque dá para copiar que é fácil copiar. E a história nossa foi bastante tortuosa nesse sentido, porque começar do zero, muitas vezes, claro que tudo tem suas dificuldades, tudo tem seus benefícios, seus malefícios, mas muitas vezes começar do zero é mais fácil do que converter. Quando a gente decidiu virar a chave, que faz bem menos do que um ano isso, aproximadamente um ano, foi muito difícil explicar para as pessoas que estavam trabalhando na nossa imobiliária, inclusive para os staffs, que o que a gente estava fazendo era algo sério e era algo correto. A gente teve que vestir a sandália da humildade e entender que a Chavante Imóveis talvez tenha feito errado durante 44 anos.
e isso não é uma coisa tão fácil assim de se fazer. Por isso que a gente tem bastante relevância. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso pilar, né, a nossa metodologia, ela é baseada em alguns princípios. Cada um de nós divide de uma maneira, né, cada um de nós organiza de uma certa forma. Eu gosto de dividir em 4, 5 ou até 6 tópicos, mas a questão é que um dos nossos pilares é o posicionamento e a especialidade. Assim como a ACM, a precificação e a exclusividade, assim como o foco no proprietário e assim como a capacitação. Tá certo? E daí isso faz com que a gente comece a tentar entender cada um desses passos. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que é o posicionamento? Alguém aqui gostaria de falar aí no microfone, abrir o microfone e falar a opinião do que é o posicionamento para vocês? Pode falar aí no chat. Deixa eu pescar alguém aqui. Deixa eu ver todo mundo aqui, quem está esperto. Vamos ver aqui. Andrezão, André Marcondes, quer falar aí o que você acha de posicionamento, meu amigo? Quero uma opinião sua. Antes de começar. É fácil essa. Ó o Elvis, o pessoal. Nenhum de vocês? Ninguém quer tentar? Fala você, Simone. Fala assim, o que você acha que é posicionamento? Tá sem som. Pronto? Pronto, agora foi. Então, entendo por posicionamento o local que o corretor escolhe para atuar, aquela região específica, normalmente uma região pequena, que ele vai atuar e se tornar conhecido ali como uma pessoa que entende da região e que faz um trabalho diferenciado ali. Ele se torna uma autoridade ali naquela área de atuação. Perfeito, muito bom. Andrezão, fala você, André Marcondes. Pode falar que você está com som. André? Cadê o Andrezão? André, você está com som, cara. Fala aí. Ih, não fala. O som dele não está saindo. Fala você, Van. Oi, bom dia, tudo bem para todo mundo? Eu, aqui em Jundiaí, é um posicionamento um pouquinho diferente, acho que talvez de vocês aí. Nossa imobiliária fica em um bairro um pouco distante do centro, mas a gente pega uma região muito boa, que é perto da Serra do Japi, e muitos paulistas até gostam de vir para cá. Então, meus corretores estão investindo bastante no próprio bairro da imobiliária, para depois a gente conseguir fazer uma área um pouco maior. Então, eles estão investindo em visitas aos comércios, fazendo a distribuição de cartão, está dando super certo. E se você tivesse que definir posicionamento em uma frase, como que você definiria? Ai, em uma só, Fernanda, aí você me pegou. Aí essas coisas é com o André, ele que é bom de uma frase só. Ó, ele colocou que posicionamento é ser reconhecido pelos proprietários da região como o especialista. Perfeito. E por que eu gosto de começar fazendo essa pergunta, tá, gente? Porque existe uma confusão no nosso conceito muito grande entre posicionamento e especialidade. São duas coisas diferentes e essas coisas se complementam. Ser especialista numa coisa é entender mais do que os outros sobre alguma coisa. E ser posicionado é fazer com que as pessoas te reconheçam. O especialista, ele é um dos pilares fundamentais do nosso máximo serviço ao cliente.
Porque uma pessoa que é generalista, ela não consegue agregar valor e ela geralmente é facilmente substituível, né? Posicionar é garantir que o seu público-alvo de determinado nicho, né, te reconheça como uma autoridade, uma referência no mercado. O posicionamento, ele não é uma coisa, gente, que você escolhe. É isso que tem que começar ficando claro. Você não decide seu posicionamento. Você tem que trabalhar para que esse posicionamento aconteça. Vocês conseguem entender? Ser conhecido como autoridade, referência, depende primeiro de você ser especialista. E daí, naquele nicho, você vai ter propriedade para agregar valor. Além de ser especialista, você vai depender do reconhecimento que as pessoas têm sobre você. Então, você tem que começar entendendo o tipo de imóvel, o tipo de negócio que você quer trabalhar, para depois você começar a desenvolver a sua marca pessoal. O posicionamento, a gente tem que entender que é uma via de mão dupla. O agente, ele tem que ser especialista, ou seja, entender tudo sobre aquele nicho, e o público daquela localização tem que reconhecer você como uma referência. E por que é importante falar isso? Porque no conceito da Remax, quem desenvolve o mercado imobiliário é o corretor de imóvel. Então, se você pega, por exemplo, as imobiliárias tradicionais no Brasil, o que é uma imobiliária tradicional? Geralmente é o melhor corretor de alguma imobiliária que decidiu abrir a sua própria imobiliária para ficar com 100% da comissão. Geralmente é esse o pensamento. A pessoa começa a desenvolver, ela vende muito, e daí ela fala, bom, está na hora de eu abrir a minha imobiliária, como se fosse uma evolução de carreira do corretor. Para a Remax, não. O agente imobiliário, ele, como agente, como corretor da Remax, ele desenvolve o mercado imobiliário da região que ele decide atuar. Por isso que ele, assim como um médico, tem que escolher a região de atuação, tem que escolher o nicho e ele tem que se tornar um especialista naquilo. Ele tem que estudar para entender, conhecer mais do que as outras pessoas sobre aquela região. Eu costumo fazer uma brincadeira nas 60 minutos, eu falo que para você ser especialista, você tem que entender mais do que o seu cliente sobre o produto dele, né? Sobre ele, sobre o produto dele. Por exemplo, quando você quebra a tua perna, você vai para onde? Você vai para o médico. Pô, mas a perna não é sua? Sim, a perna é minha. Mas o médico sabe mais do que minha perna do que eu, porque ele estudou. Agora veja, e se você chegar com a fratura exposta no cardiologista? Ele vai mexer? Não vai mexer. Porque ele mexe com o coração. Pô, doutor, mas você não é médico? Eu sou médico, mas eu sou médico de coração. Perna é outro órgão, é outra ciência, é outro grau de especialidade. Isso acontece em qualquer setor da economia e tem que acontecer também, segundo a metodologia Remax, dentro do mercado imobiliário. Então, para você, agente imobiliário, ser especialista, você tem que restringir a sua área de atuação para que você tenha mais controle sobre aquilo que você trabalha. Agora, veja, ser especialista não vale de nada se você não for posicionado. A gente chama aqui na Remax Chavante de obesidade intelectual, porque não adianta você saber muito de alguma coisa se ninguém te conhece. Né? Daí, beleza, o Fernando entende tudo sobre tatuapé, mas ninguém sabe quem que é o Fernando. Como é que eu vou agregar valor? Como é que eu vou conseguir fazer dinheiro com isso? E o inverso a gente chama de charlatanismo, charlatão, porque não adianta nada todo mundo te conhecer se você não sabe do que você está falando. Então, uma coisa tem que andar com a outra e uma coisa é diferente da outra. O posicionamento, ele é algo que você não escolhe, você conquista, e a especialidade é uma coisa que aí você já escolhe, porque você tem que estudar e se preparar um pouco mais, certo? E assim como a Simone, a Van falaram, o posicionamento, a especialidade e o posicionamento juntos, eles têm como intuito, né, fazer com que os nossos agentes trabalhem com mais foco, fazer com que seja mais fácil eles alcançarem a especialidade. A ideia na nossa metodologia é não perder tempo e é trabalhar com especificidade. Quando você tem um controle absoluto sobre a região que você atua, ou sobre o nicho de produto que você atua, ou sobre o tipo de pessoa que você atua, você consegue ter controle sobre as variáveis e você, como um profissional,
consegue identificar o que são bons negócios, o que são maus negócios, como desenvolver cada tipo de negócio, como funciona cada tipo de região. Na teoria da Remax, o posicionamento ele se divide em 3 principais pilares, né? Vamos dizer assim, 3 tipos de posicionamento que você pode escolher. O geográfico, que é onde, né? Ou seja, uma região geograficamente restrita. O grau de influência, que é para quem você vai desenvolver negócios imobiliários. E o nicho, que é o quê? O que a gente, que é o tipo de negócio, né? Aqui na Remax Chavante, a gente sempre aconselha que os agentes comecem com o posicionamento geográfico. Eu sempre falo para os nossos agentes que nós aqui não mandamos em ninguém, porque os corretores da Remax, eles são empresários e eles estão definindo abrir as suas próprias imobiliárias. Só que quando você pretende fazer um posicionamento, por exemplo, de influência ou nicho, nós vamos falar dos 3 deles, às vezes você precisa investir mais tempo, mais dinheiro, mais recursos para que os resultados voltem. Por isso que a gente sempre aconselha a começar com o posicionamento geográfico. Nossa rede ela é maravilhosa e muitas pessoas desenvolvem excelentes materiais e compartilham esses materiais com a gente com o simples conceito de ajudar. E nos nossos treinamentos de posicionamento, a gente passa um vídeo da turma de BH, que eu espero que vocês já tenham assistido, mas é sempre bom assistir mais uma vez. Cadê? É esse aqui. Fala para mim se vocês estão ouvindo o som. Eita. Excelente. Vocês conheciam esse vídeo? Todo mundo aqui conhecia? É excelente. A nossa rede tem muito material e a gente tem que aproveitar e sempre revisitar esses materiais para que a gente consiga cada vez mais alinhar o discurso e estar todo mundo junto pensando igual. Então, como eu estava dizendo, no conceito remaxiano, né, a imobiliária, na verdade, é o agente. E a empresa Remax, ela funciona dando suporte para que a imobiliária, o agente imobiliário, desenvolva o negócio, a sua empresa, numa região de atuação que ele escolheu. O desenvolvimento da marca da imobiliária tem que ser do agente. E a imobiliária tem que auxiliar
para que os agentes tenham a sua marca pessoal bastante desenvolvida. A empresa Remax, a Remax Platinum, a Remax Chavante, elas têm que ter ego zero. Ou seja, a gente tem que auxiliar para que o corretor desenvolva a sua marca pessoal na região que ele optou por atuar. Uma vez você definido o nicho-alvo, o tipo de imóvel que você vai trabalhar e a região que você vai começar a se posicionar, aí você tem que começar a promover a sua marca de maneira microscópica. E isso é outra coisa que muita gente confunde. Como você tem que desenvolver a sua marca, a sua autoridade, através do seu nível de especialidade, não é possível que você comece do macro para o micro. Você tem que começar do micro para o macro. Então, o ideal para que você comece a ter a sua autoridade é que você escolha uma região restrita, de preferência uma rua, uma parte de uma rua, um condomínio. Esse mapa, ele é real e ele é a distribuição dos nossos agentes de vendas nas regiões de atuação. Então, pode ver aí que tem 2 balões, né? Um lá em cima que é em Ermelino Matarazzo e aqui embaixo que é no Tatuapé. E cada uma dessas bolinhas é uma microimobiliária, ou seja, é um dos nossos agentes. Eles atuam de forma microscópica, começando de um condomínio, de uma rua, de uma certa região específica, um pedaço do bairro, e daí eles começam a desenvolver a sua marca pessoal, começam a compreender e entender sobre aquele mercado daquela região, e aí sim, daí para frente, eles começam a desenvolver o mercado imobiliário. Deixa eu ver aqui o chat. A Juliana não estava vendo o vídeo. Mais alguém não viu o vídeo? Tudo bom, Juliana? O posicionamento de qualidade não importa quem você conhece, mas quem você conhece. Legal. Show, Andrezão. O que mais aqui? Tá sem som. Gente, mais alguém ficou sem som aí? Ou deu para ver? Posicionamento é ser reconhecido pelos proprietários da região como especialista. Costumo dizer aos meus clientes proprietários que, da mesma forma que o proprietário tem um contador, advogado e um médico, nós também seremos seu especialista. Cuidar do seu ativo de maior valor. Perfeito, André. Deixa eu admitir aqui a Ana está caindo bastante. Beleza. Uma vez você definido essa região restrita, específica, a gente brinca que a gente vai jogar War, né? Aquele jogo de guerra que todo mundo aqui conhece de tabuleiro. Você vai começar pensando em uma espiral, agindo de um centro para as bordas. E daí você vai ter que se especializar naquela região que você se propôs a trabalhar. O posicionamento, ele é uma ação de conhecer e ser conhecido, né? Então, você tem que trabalhar todas as imobiliárias da região, você tem que conhecer essas imobiliárias e ser conhecido, você tem que saber todas as ruas, esquinas, todos os acessos, você tem que entender sobre o plano diretor daquela região, sobre a taxa de ocupação, tipologia imobiliária, histórico, estatística de negócio recente. Você tem que ter todo o estoque disponível daqueles imóveis, você tem que conhecer todos os síndicos, porteiros, comerciantes, moradores. Gente, não é fácil. Você não consegue fazer isso com 700 imóveis. Você vai conseguir fazer isso com no máximo 70, 80 imóveis. Você vai ter que ter um Excel mapeado, você tem que ter de cabeça todos aqueles imóveis que estão à venda, quem são os proprietários, quais são os preços, quais imobiliárias estão trabalhando. E a partir disso, você começa a entender o nicho que você está trabalhando e começa a conseguir agregar valor e ver quais são os melhores negócios daquela região. Tá claro? E como que a gente faz isso? Eu vou falar o seguinte, quando a gente era corretor, quando eu era corretor, né, a gente tinha só a unidade de Ermelino Matarazzo. Pô, lá em Ermelino, a gente sabia que existiam 3 grandes empresas que tinham loteado Ermelino, que eram as Indústrias Matarazzo, a Ospan e a Cisper. E daí, na hora que você vai trabalhar, tem um monte de rua que antigamente tinha nome de número.
e hoje em dia são ruas, a gente sabia. Meu, qual que é a feira de quinta? Pô, Vitória Simeonato. Qual que é a rua da feira de domingo? É Chubicumagai. Pô, e na rua 13? Na rua 13 do lado direito, os lotes são 10 por 25, e lá foi um loteamento da OSPAN. A OSPAN é uma massa falida. Então, se o imóvel tiver no nome da OSPAN, quem que assina? O procurador, é o Paulo Machado. Pô, meu, eu tomava café com o Paulo Machado. Paulo Machado era amigo meu, eu vinha em casa fazer churrasco, porque ele era procurador da principal empresa que desenvolvia loteamento em Hermelino Matarazzo. Vocês entendem? Então, quando as coisas iam acontecendo, você já estava inserido naquele meio e as pessoas sabem quem você é. Eu costumo dizer que quando você está bem posicionado, se for ter uma festa junina na sua região, você tem que estar servindo cachorro-quente na festa. As pessoas têm que te olhar como vereador. Lá em Hermelino tem uma instituição de auxílio a idosos, chama-se Lar Vicentino. Pô, meu, a gente está o dia inteiro lá no Lar Vicentino, a gente conhece todo mundo. A gente conhece todos os líderes comunitários que tem muito lá na nossa região. A gente ajuda essas pessoas, a gente faz um monte de projeto. Por quê? Para tornar a nossa empresa conhecida. Quando era Chavante Móveis, eu tentava fortalecer o nome da Chavante Móveis. Hoje, que nós somos Remax, eu ensino isso para que os nossos agentes façam isso por eles. A gente teve um treinamento assim magnífico com o Helder Rondelli. Ele é o rei desse negócio do posicionamento. Pô, meu, ele fica entregando um monte de brinde para os amigos dele, ele faz uma brincadeira, ele desenvolve a marca pessoal, o nome dele. Só que uma coisa é você saber que você tem que fazer isso. Outra coisa é você mapear e controlar essas atividades. Então, aqui na Remax Chavante, a gente ensina quando uma pessoa vai começar o posicionamento, e mesmo depois quando ela está um pouco mais desenvolta nessa situação, a gente explica que ela tem que mapear a região que ela vai atuar. Todos aqui de vocês conhecem o MyMaps? Levanta a mão aí quem conhece o MyMaps. Cadê? Deixa eu ver aqui. Todo mundo aqui conhece o MyMaps? Fala aí para mim. Pode ser pelo chat. Cadê o chat aqui? Ó, Simone sim, o Edrezão sim. Legal. Eu vou abrir aqui o MyMaps para que vocês possam conhecer, se alguém aqui ainda não conhece. E eu queria que, se possível, vocês abrissem junto comigo, tá? Porque eu vou mostrar, por exemplo, como que a gente explica para os nossos corretores como mapear as imobiliárias da região. Vocês estão vendo aí minha tela, né? O Google. Legal, vou por aqui MyMaps, tá vendo? É um aplicativo do Google, não é o Google Maps, chama-se aplicativo MyMaps. Aí eu vou ter que fazer login na conta do Cresce. Vocês estão sabendo que a conta do Cresce já era, né? Eu tô desesperado por causa disso. Eu tenho minha vida inteira na conta do Cresce. E daí eles decidiram simplesmente cancelar a conta. Eu tô louco. Beleza. Daí eu vou criar um novo mapa aqui. E vamos supor, vamos ver se minha internet ajuda. Tá aí, beleza. Vamos por aqui Perdizes, São Paulo. Vamos achar aqui a Remax Platinum. Deixa eu jogar isso aqui fora. Vamos por aqui, ó. Remax Platinum. Aqui, Rua Cotoxó. Beleza. Vamos supor que a Simone começou a trabalhar na Remax Platinum. E ela fala assim, meu, uma das coisas que eu tenho que fazer aqui na minha região é conhecer o quê? As imobiliárias. Ela vai vir aqui e vai escrever assim, ó, imobiliária. Imobiliária. E o mapa já identifica as principais imobiliárias da região. Com isso, você consegue mapear a região de atuação e controlar esse tipo de coisa. Então, tá aqui, ó, Imobiliária Rocha Cunha, Vendas Marques Dias Imóveis, Estevão Imobiliária, Imobiliária Remax Platinum, Franquinha Imóveis Perdiz, MG Consultoria. Eu quero saber, por exemplo, as farmácias. Vamos por aqui. Quero fazer uma guerrilha em farmácia. Olha lá, ele já traz as principais farmácias. E por aí vai. E daí você consegue desenvolver alguns projetos de acordo com o seu interesse. Eu não sou agente imobiliário, né? Eu trabalho com recrutamento. O último projeto que eu estava fazendo
eu ver aqui esse mapa. Ah lá, eu mapeei todas as faculdades e escolas que desenvolvem algum curso que me interesse, junto com os posicionamentos dos meus agentes. E daí tá lá, ó, eu vou mapeando e eu vou colocando aonde eu já falei, aonde eu conversei e as ações que eu vou tomar. Vocês têm que ter esse tipo de controle também, para que vocês comecem a identificar e mapear as ferramentas, as regiões, os comércios, e daí você começa a identificar oportunidades de negócio. Outra coisa também que a gente utiliza muito aqui é o GeoSampa. E o GeoSampa, alguém aqui conhece o GeoSampa? Responde aí, pode ser por chat mesmo. Valendo a partir de agora, 10h17. O Hiroshi conhece. Adriana Diniz. Ô, Dri, você é da onde? Você é daqui de São Paulo? GeoSampa é daqui de São Paulo. É que esses treinamentos da Remax estão muito globais, né? Não tem nos Estados Unidos, não, é outro nome nos Estados Unidos. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, talvez, o que eu posso, assim, o que eu tenho certeza é que certamente a prefeitura de Cuiabá, de Porto Alegre, com certeza ela tem um compilado de dados que é possível vocês utilizarem, tá? Geralmente esse compilado de dados, eles são em PDF, eles são arquivos, eles estão disponíveis na internet, mas não de maneira digitalizada. Aqui em São Paulo, a gente tem um mapeamento da cidade, chama GeoSampa, que é o mapa da cidade de São Paulo digital. E, gente, isso aqui é uma ferramenta que, assim, quando a gente descobriu, a gente achou meio assustador, assim, meio coisa de outro mundo. Eu vou dar um exemplo aqui, o que dá para fazer com o GeoSampa. Então, eu vim aqui, deixa eu explicar o que eu estou fazendo, né? Eu vim aqui na lupinha, tá? Vim aqui, eu vou procurar por endereço, tem como procurar de diversas maneiras. Vou colocar aqui rua. Cadê a rua? R. Meu Deus do céu. Rua. PQR. Rua. Aí é Cotoxó, é isso? Cotoxó 580, né? Localizar. Olha lá, Cotoxó. Vou clicar aqui. Fica aqui, né? Na Desembargador do Vale. Eu acho que fica aqui a Remax Platinum. Opa. Aí, beleza. E daí aqui nesse GeoSampa, você vai ter aqui na sua direita uma série de camadas que você pode identificar para que você entenda melhor sobre a região que você está trabalhando, principalmente se você não conhece. Então, por exemplo, tem aqui transporte viário, você pode verificar quais são os pontos de ônibus elencados pela prefeitura, quais são as linhas de ônibus por onde elas passam, quais são os terminais de ônibus, trem, metrô, bicicleta. E daí tem um negócio aqui que é muito legal, que eu vou vir aqui em cadastro, e daí eu consigo ver o cadastro fiscal, eu consigo ver o setor. Não sei se vocês sabem, mas isso é uma coisa que vocês têm que entender. Ó. A cidade de São Paulo é dividida por setores. Uma pessoa bem posicionada, ela sabe que ela está no setor. Quando ela trabalha em Perdizes, né, ali perto de Pompeia, ela tem que saber de cabeça que todos os números de contribuintes da região deles começam em 0,22. Se alguém chegar com um número de contribuinte de número 0,31, provavelmente vai ser Zona Leste, porque existe uma lógica que começa da Sé, como 001, e ele vai em espiral, né, até ele chegar nas periferias de São Paulo. Então, Perdizes está aqui 0,22. Deixa eu ver se eu fiz cagada. Cadê o... Ih, perdi tudo aqui. Volta. Calma aí, gente. Quem sabe faz ao vivo. Eu preciso disso aqui. Aí. Daí eu posso... Espera aí que eu preciso... cadê? Aqui. Aí, tem que ser por aqui. Ó, então, eu já sei o setor. Certo? Eu posso descobrir qual que é a quadra.
A quadra é a 031. Não, cadê a desembargador Vale? Está aqui, né? Eu acho que a Platinum está aqui, ó. Aí é 580, né, Ciri? Eu posso ver qual que é o lote. Opa, vamos ver o lote aqui. Deixa eu tirar o setor que é 022 e a quadra. Rua Cotoxó. Olha lá. Número 570. Número 580. Tá aqui, ó. Provavelmente a Remax Platinum é isso aqui, né? Número 580. Quem tá falando aí? Tá falando comigo? Ó, e daí, se eu clico aqui nessa informação e clico no izinho aqui, né? E clico aqui em cima, olha só que legal. Ele fala o setor, a quadra, o lote e o dígito do SQL. E para quem é aqui de São Paulo, sabe que todos os imóveis da cidade de São Paulo, eles são organizados em setor, quadra e lote, que a gente chama de SQL. Então, a gente tem o 022, que é o setor, 065, que é a quadra, 0056, que é o lote, e um dígito verificador, que é o 6. Ô, Fernando, por que você está falando isso? Porque eu tenho que saber da região de posicionamento que eu estou, tenho que saber qual... Tá vendo aqui que os lotes eles têm um certo estilo de 10 por 40, 10 por 25... E daí, o que eu posso fazer com isso? Aqui em São Paulo, em outras cidades também, a gente pode até conversar um pouco mais para frente sobre como desenvolver. Outro dia eu fiz esse treinamento com o pessoal de Jaguariúna e a gente conseguiu fazer. Mas, ó, se você vier aqui em certidão de dados cadastrais, na cidade de São Paulo, certidão de dados cadastrais, SP. Certidões, cadê? Aqui, ó, certidão de dados cadastrais. Tem que ter a senha web, né? Todos vocês já têm a senha web. Claro, se não tiver, vem falar comigo. Daí, eu pego esse setor quadrilote do ano de 2020 e eu vou descobrir qual que é a folha do IPTU do imóvel da Remax Platinum. Olha lá, Rua Cotoxó 580, o SQL, e daí, amigos e amigas, nós temos o nome e o CPF do proprietário do imóvel. A gente consegue achar qualquer pessoa. Por que tem que saber isso? Porque você tem que ter controle sobre todos os proprietários de todos os imóveis que você trabalha na sua região de posicionamento. Ah, Fernando, é muita coisa. Ah, então reduz seu posicionamento, que está errado. Porque senão, você tem que entender que o mercado imobiliário ele é infinito. Então, você tem que ter controle sobre a região que você atua. Tá? Aqui, na Remax Chavante, a gente utiliza essa informação unificado com um aplicativo que chama Assertiva. E, através dessas informações do nome do contribuinte, do CPF, ou mesmo do endereço, a gente consegue encontrar as pessoas. Então, por exemplo, na Remax Platinum, provavelmente o prédio não está no nome do Silas da Andréia. É um prédio alugado, assim como aqui a Remax Chavante Tatuapé. Então, às vezes, você não quer encontrar o inquilino, né? Você quer encontrar o proprietário. É uma forma muito interessante de encontrar o proprietário quando você tem o CPF da certidão de dados cadastrais, que basicamente é quem está responsável, quem está pagando o IPTU. Ah, mas vamos supor que eu queira descobrir qual que é o nome do inquilino, né? Ou da pessoa que mora naquele local. Você pode vir aqui, nome e endereço, Rua Cotoxó, 580, bairro Perdizes, São Paulo, SP. Vamos ver aqui o que vai achar. E daí vai vir uma série de informações sobre as pessoas que têm alguma coisa, alguma relação com aquele imóvel. Por exemplo, aqui tem a Andréa. E tem também a Slap Imóveis, que provavelmente é a antiga
Remax Platinum. E tá vendo aqui que tem várias coisas relacionadas ao Silas? Pô, vamos ver aqui essa Slap Imóveis, o que está acontecendo? É uma pessoa que mora naquele local. Se for um imóvel que está à venda, eu posso ir atrás do proprietário, através do CPF dele, ou através da pessoa que mora lá, ou que tem alguma coisa a ver, né? E daí aqui, ó, olha lá, André e Silas. Vamos ver do Silas. O Silas está por aí, vamos abrir a vida dele aqui, ó. Sócio administrador. E daí aqui vai ter uma série de informações, inclusive os telefones do Silas. Ô Silas, um deles é esse telefone seu? É o 1262 o seu, né? Aí, matou. E daí você consegue ter controle sobre a sua região de atuação. Vamos voltar aqui. Espera aí que eu me perco todo nesse negócio aqui. Como é que tira isso da frente? Sai. Aí. Aqui. E daí você começa a ter um pouco mais de controle sobre a sua região de atuação. Deixa eu dar outro exemplo aqui que eu adoro. Tem um que eu gosto de mostrar porque é interessante. Verdes e recursos naturais tem, por exemplo, arborização viária. É tão específico que a Prefeitura de São Paulo até mostra quais são as árvores que são cadastradas à Prefeitura naquela região. E daí você tem aqui, por exemplo, população, você tem, galera, indicadores sociais, censo demográfico, para saber quantas pessoas moram naquela região, que tipo de pessoa que é, qual que é a densidade demográfica. Você tem também... Cristina Corbani, entra aí, Cris. Você tem também uma coisa que eu gosto muito, cadê aqui? Que dá para ver o loteamento, aqui é o zoneamento, perímetros e zonas. Cadê? Olha lá. Alguém quer comprar o prédio da Remax Platinum para morar. Meu amigo, não dá, ali é uma zona comercial. Tem que pegar ali para a rua de trás. Vocês estão entendendo? E esse tipo de situação de controle, vocês têm que ter como especialistas. Porque é nessa hora, quando você está sentado na primeira reunião de motivação, batendo um papo, tomando um café e tentando entender com o proprietário aonde ele quer chegar, é nessa hora que você mostra seu conhecimento, é nessa hora que você se mostra especialista e é nessa hora que você começa a se posicionar. Quando você mostra para a sua clientela, para a região que você atua, que você entende da situação. Cadê aqui? Deixa eu ver o chat. Olha o Newton da Remax LK. Não tem proprietário escondido. Rapaz, a gente acha qualquer pessoa do Brasil em minutos. E eu vou falar assim, óbvio que aqui não dá para entrar no detalhe de outras cidades, mas eu garanto para vocês, galera, essa informação ela é sempre pública, ela sempre está disponível, porque informações imobiliárias geralmente são públicas, tá? E daí o máximo que pode ser que aconteça é que você precise baixar um PDF gigante com o mapa e com o plano diretor da cidade. Só para terminar aqui o GeoSampa, que é muito louco, tem aqui, você conseguiu o IPTU, não conseguiu? Com o IPTU, com a certidão de dados cadastrais, você consegue o CPF ou o nome das pessoas relacionadas, né? Vamos supor que você não tem saco para ficar entrando aqui e quer saber todos os IPTU da cidade de São Paulo. Tem aqui, ó, em downloads de arquivos, você vem aqui, ó, cadastro, tem um monte de coisa, né? Eu estou mostrando IPTU porque a gente usa isso que nem louco. IPTU, e daí tá vendo um XLCV aqui, ó? Vamos ver se a minha internet está boa. Eu vou baixar a relação de IPTU de 2020. Acho que agora dá tempo de tomar um café, porque demora isso. Bom, já que baixa, já que eu vou abrir, mas basicamente o que eu estou mostrando para vocês é que dá para você ter uma relação de todos os IPTUs da cidade de São Paulo. Todos, 100%, olha lá, tá baixando. Já que baixa, a gente abre. E daí você consegue mapear e organizar a sua região de posicionamento com base nos contatos dos proprietários dos imóveis, com base nos seus clientes. E daí você começa a ter um controle, por exemplo, dos imóveis que foram vendidos, dos imóveis que foram transacionados. Você consegue ter acesso à matrícula desses imóveis com um pouco mais de esforço. Você consegue saber por quantos esses imóveis foram vendidos. E isso vai ser a base, por exemplo, da tua ACM, que é justamente o que você precisa fazer para trazer o imóvel para o preço correto. A ACM, a Análise Comparativa de Mercado, é uma ferramenta que a Remax ensina para que vocês consigam trazer o imóvel que você, agente imobiliário, decidiu trabalhar para o preço que você acha certo. Então, não é que a ACM ela identifica o preço do imóvel, não. Você usa os dados estatísticos
para conseguir trazer o imóvel para o preço que você sabe que vai vender. Mas como é que você vai saber que preço que você vai vender? Pô, é o que você faz da tua vida. Você entende? Pô, Fernando, mas como é que eu vou descobrir o nome de todos os proprietários da região que eu atuo? Gente, é o que você faz da sua vida. Você não tem nada para fazer, tá lá domingo, sai batendo de porta em porta. Entra num condomínio que você já tem porta aberta, que todo mundo te conhece, que o zelador te conhece, que o síndico te conhece, bate de porta em porta. Vai sair lá a Dona Maria, você falou, Dona Maria, eu sou o Fernando, eu sou corretor, eu trabalho aqui na região, tá aqui meu cartão, tá? Se você precisar de alguma coisa, você me chama. Torne-se conhecido. Só que não adianta você se tornar conhecido se você não ter controle, não tiver controle absoluto sobre a região. Essa coisa de porteiro e síndico é outra coisa muito interessante, já que eu volto no IPTU ali. Crie um controle no qual você vai saber todos os nomes de todos os síndicos, porteiros, zeladores, moradores. Anote isso e use isso ao seu favor. Uma coisa que eu fazia muito, antes de ser Remax, quando eu era corretor, há 4, 5 anos atrás, eu anotava a data de aniversário dos porteiros. E daí, todo aniversário, se eu tivesse quebrado, eu só ligava para dar parabéns, né? Mas se eu tivesse uma graninha, eu comprava um vinho, um chocolate e levava para eles. Ó, meu, lembrei de você aqui. Não porque, assim, você vai ser querido, essas coisas têm que ser genuínas, né? Já já a gente vai assistir um vídeo da Universidade Remax, isso você tem que fazer porque você gosta, não porque você quer comprar as pessoas. Mas a questão é que você vai plantando simpatia, as pessoas vão começando a te conhecer pelo nome. Ninguém quer fazer negócio com a Remax Platinum, ninguém quer fazer negócio com a Remax Chavante. As pessoas querem fazer negócio com pessoas. É por isso que a nosso lema, né, é que o nosso negócio é com pessoas. Agora, a questão é, organize esses dados para que você não se perca, para que você consiga utilizar isso da maneira correta. Tá? Isso foi um pouco sobre posicionamento geográfico. Temos também o posicionamento de influência, que é para quem? E por que eu gosto de falar isso? Deixa eu ver o chat aqui antes de começar. Show, vamos para cima, vamos para cima. E por que eu gosto de colocar, falar sobre o posicionamento sobre influência? Por que a gente não aconselha os nossos corretores a começar com outro tipo de posicionamento, a não ser o geográfico? Ah, vamos falar de posicionamento por influência. Todo tipo de posicionamento exige um certo investimento de recurso, de tempo, de dinheiro, né? O geográfico, ele é mais atrativo porque a gente convida vocês a trabalharem onde vocês gostariam de trabalhar. Geralmente esse local é onde vocês moram. Daí você não gasta com locomoção, você já conhece os moradores, já conhece os vizinhos, já sabe que hora que a padaria abre, já sabe há quanto tempo você está do metrô, você já tem essa informação, você mora ali, certo? Então você investe menos tempo, menos dinheiro e o resultado ele vem mais concreto. Mas vamos supor que você vira para mim e fala assim, Fernando, eu quero trabalhar posicionamento de influência, ou seja, eu quero escolher o tipo de comprador e de vendedor que eu vou trabalhar. Eu não quero escolher região geográfica, nem tipo de imóvel, eu quero escolher o tipo de pessoa. Legal. Como assim, Fernando? Ah, eu estava pensando em trabalhar posicionamento com incorporadores imobiliários. São pessoas que geralmente vêm atrás de terreno, então, no primeiro momento, eu consigo auxiliar o proprietário do terreno a vender e fazer uma troca e permuta, e depois, como eu vou atender muito bem esse construtor, eu provavelmente vou conseguir a exclusividade da venda das unidades, ou pelo menos algumas unidades em exclusividade para eu vender. Magnífico! E a gente aconselha e assessora os nossos agentes a fazerem isso. Inclusive, isso é uma lenda, né, de que o modelo da Remax só serve para imóvel de terceiros. Não, cara pálida. O modelo da Remax serve para qualquer tipo de imóvel. Agora, o nosso cliente não é o proprietário? E daí você vai escolher um proprietário que quer vender um terreno para fazer uma incorporação? O que isso significa? Que você tem que saber mais de incorporação do que o dono do terreno. Você tem que saber mais sobre incorporação do que o incorporador. Juro. Você tem que saber mais de mercado imobiliário do que a pessoa, do que os envolvidos na transação. E é possível, só que é muito difícil. Imagina a gente, corretor, tentando falar com um incorporador que vai fazer 25 unidades com vaga em Perdizes. Pô, meu, você tem que entender um monte de coisa. Você tem que entender sobre projeto, sobre legislação, sobre loteamento, sobre zoneamento, sobre registro de incorporação.
Você tem que saber o que é uma alvará de aprovação, uma alvará de execução. Você tem que auxiliar o dono do terreno a entrar com esses projetos da maneira certa. Você tem que saber fazer uma escritura de dação de pagamento para que ele esteja bem assegurado na negociação. Você tem que saber entender se a construtora tem potencial para construir, se ela vai conseguir terminar essa construção. Tudo tem que estar no seu controle como gestão. Ou seja, você tem que saber muita coisa. Muita coisa. Você vai ter que estudar demais. E talvez não seja o seu momento de fazer isso. Porque exige muito conhecimento, muito investimento. Pô, você tem que saber que, por exemplo, uma construtora, uma incorporadora, não pode vender os imóveis enquanto não tiver registro de incorporação. E provavelmente você vai ter que pegar o teu carro e ajudar ele a entrar com um projeto com alvará de aprovação e um alvará de execução. E daí vai começar a mexer na terra, vai dar problema no terreno do vizinho, você tem que estar lá para ajudar, você tem que ter um pouco de infraestrutura. Vocês entendem? Porque é aí que você vai ganhar o status de especialista e é aí que o seu posicionamento vai começar a fazer sentido. E para finalizar, a gente tem também o posicionamento de nicho, que é o tipo do imóvel. Então, eu gosto muito de falar aqui, por exemplo, eu quero trabalhar áreas na Zona Leste de São Paulo. Acima de 5 mil metros quadrados é comigo. Pô, tudo bem, mas você entende que você vai ter que ficar fazendo visita em Itacoaquecetuba? Pô, daqui é Zona Leste, mas é 30 quilômetros de carro, você vai perder metade de um dia para ir lá. Você vai ter que ir para a cidade de Tiradentes, daí depois pode ser que você tenha que ir para outra região, talvez até outro distrito, para mexer com área de alto valor. Você tem que entender que vai demorar um pouco para os retornos virem. Eu quero trabalhar, por exemplo, galpão na Zona Leste de São Paulo. Você tem que entender tudo isso. Você tem que entender que tipo de galpão que é, para que serve, o que é um trifásico. Agora, a questão é, junto com a especialidade, as pessoas têm que te reconhecer como especialista em galpões na Zona Leste de São Paulo, em áreas no entorno de São Paulo. Você tem que criar a sua marca pessoal. Tá certo? Pô, Fernando, mas o que eu faço com tudo isso aí? Eu adoro essa cena aí que é do Pulp Fiction. Quem já assistiu Pulp Fiction? Quando o John Travolta chega lá na casa da menina e não tem ninguém lá. E aí que vocês pegam todo esse conhecimento e aplicam a teoria do jogo do War, que é do micro para o macro. Naquele jogo War, que é aquela brincadeira de conquistar os territórios ao lado, você nem pensa, nem se mete em atirar no território ao lado se você não tiver exército suficiente para ganhar. Primeiro você junta as suas forças, você aumenta o seu exército, os seus esforços, para depois você começar a agir para outros campos. Por isso que a gente tem que entender que, de repente, um condomínio não é muito. Eu não sei se vocês estavam na convenção do ano passado, que a gente teve uma palestra com o Rick Carruth, que na época ele era o team leader, ele não era team leader, ele era o corretor número 1 do Alabama. Ele trabalhava, ele, o pai dele e uma secretária. Ele vende 100 imóveis desde 2014. E daí a gente foi perguntar, pô, Rick, como é que você faz para vender 100 imóveis desde 2014 sozinho? Ele falou, eu trabalho 2 condomínios no Alabama de frente com o mar. Ponto final. Nossa, mas 2 condomínios? Eu sou o rei lá. Falou em comprar, vender imóvel é comigo. Não tem ninguém lá que quer trabalhar lá, só eu. As pessoas até tentam entrar, mas o meu nível de especialidade, de conhecimento sobre as pessoas e o quanto as pessoas conhecem e confiam em mim é muito superior. E daí, esse ano, a gente teve uma palestra com o Tony, que só em 2020, ele é um team leader, né? Só em 2020 ele vendeu 240 imóveis. Vocês viram essa história? Assiste lá, tem lá no YouTube, tem a convenção inteira lá. E daí ele estava explicando justamente isso. Olha que interessante, né? Um cara que sozinho, o time dele, vendeu 240 imóveis, e o Rick Carruth, que vende 100 imóveis por ano, que é muito mais do que a gente faz, a gente tem que ter sandália da humildade aqui, né? Falam sobre a teoria do posicionamento e eles explicam que a teoria ela tem que ser aplicada do micro para o macro. Daí, cabe a nós entender isso como um picles e tirar o picles ou não. Se você tirar o picles, você está indo contra as pessoas que mais vendem. Porque quem está falando tudo isso, todas essas ideias que eu estou passando, não é o Fernando. Vocês sabem disso.
Quem fala isso é Remax, eu só copio. E daí o Tony estava falando que demorou muito até ele conseguir atender uma cidade inteira. Ele começou com uma rua, daí ele não dava conta, daí ele trouxe alguém para o time dele, daí ele começou a atender um pedaço do bairro, daí ele montou mais uma equipezinha, daí ele começou a atender o bairro inteiro, daí ele vai crescendo do micro para o macro, porque senão você não tem controle sobre as coisas que acontecem. Então, você tem que ir revisitando, né, tudo que a gente falar. Você tem que fazer parte da paisagem a ponto dos vendedores, dos proprietários, te reconhecerem pelo nome. Tem uma frase que a gente fala sempre aqui, que nós não trabalhamos, aqui na Remax, né, nosso negócio é com pessoas, né? Isso significa que nós não trabalhamos o imóvel, nós não trabalhamos o comprador, nós trabalhamos a pessoa que tem um imóvel para vender. Essa pessoa, ela tem que te conhecer e ela tem que te querer bem, ela tem que confiar em você. Outro dia eu estava aqui no meu condomínio, estava até tomando uma cerveja, estava eu, o Richelle, o Carlão, e daí a gente foi surpreendido pelo subsíndico. Ele veio, eu não conhecia, eu tô falando sério, eu não conhecia o subsíndico, acho que chama Paulo. Daí ele chegou, me abraçou, falou assim: ô Fernando, você trabalha com um imóvel, né? Eu falei: ô Paulo, eu trabalho. Ele: meu, você não quer me ajudar? Eu tô com o imóvel aí para vender, faz tempo não vende. As coisas, elas começam ao contrário do que o mercado tradicional explica. O mercado tradicional acha que você tem que ter uma série de produtos para que os compradores entendam, para que os compradores te procurem para comprar esses produtos. Aqui não, gente. Aqui o cliente tem que precisar de você. O Paulo, ele veio atrás de mim porque ele sabia que eu podia ajudar. Eu não, né? A Remax Chavante. O Richelle, o Carlão, no caso. Eles vêm atrás de você porque vocês têm uma autoridade e as pessoas gostam de trabalhar com vocês porque elas confiam em vocês. Então, o ponto inicial do posicionamento é desenvolver a marca pessoal. Essa ideia do iceberg, entender o que está submerso e não o que está aparente, é pelo seguinte: quando você vai no mercado tradicional e você vê, por exemplo, um anúncio imobiliário, o que está no anúncio imobiliário? 2 dormitórios, uma vaga, né? 70 metros quadrados. Cara pálido, eu já sei disso. Eu cliquei isso no filtro. Na hora de eu escolher os imóveis, eu pus que eu quero 2 dormitórios. Você não precisa explicar para mim que é 2 dormitórios. O filtro, o robô já faz isso. Você precisa saber o detalhe do detalhe. Você tem que saber a árvore genealógica do imóvel. Você tem que saber todos os envolvidos. Se tem alguém falecido, se tem um inventário, se tiver um inventário, quanto tempo tem para resolver. Isso é antes de trabalhar o imóvel. Você não pode abandonar teu vendedor só porque ele não aceitou teu preço na CM. Gente, isso aí é um trabalho de conquista. Num primeiro momento, quando você vai atrás e fala o preço que você chegou à conclusão de maneira responsável, como o proprietário não está acostumado, ele acha que você é só mais um. Ele não vai confiar em você. Só que você vai plantando a sua semente, vai chegar um momento que ele vai precisar, e quando ele precisar, ele sabe quem você é, ele sabe onde te encontrar, ele te vê todo dia. Então, mesmo que você fale o preço e o teu vendedor fale não, mantenha o contato pessoal com esse cliente. Porque vai chegar um momento que pode não ser hoje, pode não ser nesse imóvel, vai chegar um momento que ele vai precisar de você, e você vai ser o único profissional que está disposto a auxiliá-lo. Porque o resto, a maioria é aventureiro, não sabe o que está fazendo. Quando você pega um imóvel muito bom, mas ele não está no preço, ou quando você pega um imóvel que está no preço, mas ele não é muito bom, ou quando o proprietário tenta colocar uma série de imposições na sua negociação, galera, aprenda a falar não, negue, fale não. Qualquer bom profissional fale não. Lembra que quando você pega um imóvel fora do preço, sabe o que eu gosto de comparar? É a mesma coisa que eu sou um doutor, médico, e daí meu paciente está com uma doença terminal, tem que parar de fumar, eu falo para ele parar de fumar, ele fala: não, doutor, eu vou continuar fumando. Eu falo: tá bom, continua fumando. Não é assim. Você é o consultor dele. Se ele não está de acordo com o seu grau de profissionalismo, nega, não trabalha. A gente teve um treinamento semana retrasada com a Ângela Borba, que assim, eu sou apaixonado na Ângela, é fora de série. E daí ela foi lá ajudar a nossa equipe,
E eu fui surpreendido, porque assim, ela faz lá, agora ela é broker, né? Ela acabou de comprar a Remax Golden Group, lá em Curitiba. Mas a época que ela era agente, ela conseguia chegar em 500 mil em comissão, vendendo imóvel de 300 mil, galera. Ela vende imóvel do ticket médio ermelino, que é difícil você fazer 500 mil em comissão. E daí, uma das perguntas que todo mundo queria fazer, mais importantes, era: Ângela, como é que você consegue? Ela falou: eu nego tudo que não vai vender. Ponto final. Eu não perco tempo. Eu, quando comecei a trabalhar, eu estava com 2 crianças pequenas, eu tinha que ficar metade do dia com elas, e a outra metade do dia eu tinha que dividir entre cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos quando ele volta da escola, cuidar de mim e trabalhar. Então, tipo, sei lá, enquanto os outros corretores tinham 8 horas para trabalhar, eu tinha 3. Eu chegava na visita, se não tivesse no preço que eu sabia que ia vender, eu negava. Um dos principais segredos para que você crie a sua carteira e você ganhe confiabilidade dos seus clientes é não perder tempo e aprender a dizer não. Se o imóvel está fora do preço, mesmo que seja um pouquinho, nós aconselhamos a negar. Ontem o Caio negou um imóvel, que eu falei: Caião, que agressivo. Ele falou: meu, já estou com 20 gestões, não estou dando conta, eu não vou pegar porque não vai vender. Tira da minha frente. Reduza a qualidade, reduza a quantidade dos seus imóveis para que você aumente a qualidade. Não importa, você não precisa ter uma prateleira cheia de produto para os seus clientes compradores te encontrarem. Você precisa ter bons negócios para que o seu jardim fique mais florido e para que as borboletas venham para o seu jardim. Pô, Fernando, o que isso tem a ver com posicionamento? Tudo, tem tudo a ver. Porque não é possível que você encontre as melhores oportunidades de um prédio, a não ser que você fique o dia inteiro no prédio, a não ser que você conheça todo mundo, a não ser que você invista 60% do seu tempo tentando entender como funciona aquela região. As outras imobiliárias, os outros profissionais, eles gastam de 70% a 80% do tempo deles procurando imóvel para comprador. Você vai gastar 60% do seu tempo procurando os melhores imóveis da região de atuação. É diferente. O que mais? Escolha uma região que você conheça. A gente aqui aconselha de novo que seja onde você mora. Não precisa ser onde você mora. Pode ser um lugar que você sonha em trabalhar. Mas escolha uma região que você se sinta bem, que você gosta de ir na padaria, que você já vai no cabeleireiro, no barbeiro, que você já gosta de frequentar a pizzaria da região, porque você vai ter que ficar frequentando aqueles lugares o tempo inteiro. Mapeie a área conforme eu expliquei para vocês. Tenha todos os controles de todos os condomínios. Sabe o My Maps? A gente tem o My Maps com todos os prédios da nossa região. E daí tem o nome do porteiro, do síndico, o telefone da portaria. Mapeia isso, controla isso. Enumere os pontos positivos e negativos da sua região. Defina as melhores localizações. Enfim, eu gosto de resumir tudo isso no CANT. É sempre bom ter uma siglinha, né? Tá na moda. Que é credibilidade, amizade, naturalidade, tempo e especialidade. Nada disso pode ser feito, vai funcionar se você não fizer com naturalidade. Nada disso vai funcionar se você não for honesto consigo mesmo, se você não for autêntico. Você não vai alcançar uma especialidade se você estiver trabalhando com uma coisa que você não gosta. O alto nível, ele só é alcançado quando você sabe o que você está fazendo e quando você gosta do que você está fazendo. Então, a credibilidade, ela demora, ela vem com tempo. Um bom posicionamento, quando começado do zero, demora de 12 a 18 meses. Organize os dados que você colheu e utilize esses dados ao seu favor. Desenvolva guerrilhas. Anote o nome das pessoas. Faz lista de aniversário. Eu vou mostrar um vídeo da universidade agora, da Judy Lauder, lá de Ur, que quem teve a oportunidade também teve um curso com ela o ano passado, que foi excelente, 2019, ou 18, não lembro. Estou ficando velho. Que é muito... que explica sobre uma guerrilha. Bob Carrier, one of the top RE/MAX agents down in Fort Lauderdale, Florida, recently shared a great idea for the holidays. It's one of the few ideas that I've actually never heard before, but I absolutely love it, and I'd love to share it with you.
Each year at Thanksgiving, he buys pumpkin pies for all of his past clients, all of his past customers, his sphere of influence, his friends, his family, all those people that would normally give him business. And he hand delivers them to the business place that they work the week of Thanksgiving. Now, when he drops the pie off at the place that they work, he, of course, leaves 2 or 3 extra business cards. And Bob told me that he is constantly getting referrals from just that one technique. Now, the reason I love it is that it's different. It's not as though we're delivering the pies to their home, but we're delivering it to where they work. Of course, when you deliver it to where you work, everyone that they work with sees the pie delivered and asks, who's the pie from? Of course, they respond, that's my realtor. Every year at Thanksgiving, he personally delivers a pie to the place of my employment. And so, of course, Bob's a pretty top producing agent. He might have someone helping him deliver those pies, but they're definitely getting delivered to the place of business. And so I would encourage you to look for creative ideas such as this. And Bob has welcomed each agent listening to use his ideas well next year at the Thanksgiving holiday. Eu não lembro quem que foi, acho que foi a Ângela, que uma vez fechou uma compra e venda, encontrou os clientes numa churrascaria, numa outra oportunidade, assim. E daí ela foi lá e pagou a conta dos clientes. Acho que foi a Ângela que fez isso. O cliente nunca mais vai esquecer a Ângela. Nunca mais. Por quê? Porque fez uma ação de guerrilha. Porque fez uma ação de posicionamento. Tem que se tornar conhecido. Vocês já tinham assistido esse vidinho da Judy, né? Vocês estão muito quietos, gente. Parece que eu estou falando sozinho. Estou me sentindo meio aquado. Fala aí, faz um joia. Nossa, eu não sei mexer nesse negócio. Espera aqui. Parece um monte de coisa aqui. Calma. Outra coisa que poucas pessoas fazem e que faz uma diferença muito grande. A questão das lembranças. Vocês já viram que no remarketing tem um monte de coisa legal para vocês trabalharem com os clientes? Tem squeeze, tem chaveirinho. Aqui, antes da pandemia, a gente estava fazendo umas guerrilhas próximas à imobiliária. Aqui muita gente anda com cachorro e a calçada da imobiliária é uma calçada grandona. A gente estava indo atrás dos pets para fazer brinde, para entregar para a turma, para ser lembrado. Tem um Smart Fit aqui do ladinho. A gente estava fazendo um squeeze com uma toalhinha com o símbolo da Remax, porque o balão é um símbolo bonito, né? Então você pode aproveitar dele, porque a pessoa não vai se sentir mal em ter, por exemplo, uma toalhinha bonitinha com o símbolo da Remax. Então, fazer essas lembrancinhas. Voucher, né, dos comércios da região, enfim, não custa muito quando você faz. O Helder Rondelli, ele faz muito isso, e é diferente, né, quando um corretor, um agente fala que faz, do que quando um broker fala que faz, né? Porque daí parece, fácil, tá? O broker é mais fácil, né? E o Helder, ele fala isso, ele fala, quando eu comecei eu não tinha dinheiro. Tinha dinheiro para ficar fazendo essas coisas, mas eu fazia, porque eu entendia que era um investimento. E sempre que eu faço com carinho, eu ponho meu coração. Então as pessoas, elas guardam até por dedicação, né? Por respeito. E a grande verdade é que, assim, independente se vai ser um flyer, uma garrafinha, uma lembrancinha, uma mensagem bonita, um cartão, a questão é que a pior estratégia do posicionamento é não fazer nada, né? Esperar, não fazer nada. E, gente, estamos com 5 minutos aqui para a gente conseguir, eu não sei se vai ter dúvida, não sei qual é que vai ser aí, a Simone vai falar, mas eu queria terminar com mais um videozinho da universidade. Aqui na Remax Chavante a gente usa muito esses vídeos, tá? Todo mundo já assistiu todos e dane-se, a gente fica assistindo de novo, porque esses caras que fazem os vídeos, depois vocês pesquisem na internet, eles não são qualquer um, tá? Eles são pessoas muito bem-sucedidas do mercado imobiliário. E a gente tem que aproveitar que a Remax abre essas portas. Às vezes eles saem da Remax, né? O Rick Carruth mesmo saiu. Mas ele não é que ele saiu porque ele estava insatisfeito. É porque ele foi para uma outra fase da vida dele. E se você manda mensagem falando que você é da Remax, eles te ajudam. A Judy mesmo é um amor. Assim, eu fiz um curso com ela, até hoje eu tenho contato com ela porque ela quer ver a rede crescer. E esse último vídeo é um vídeo muito importante, porque ele fala sobre o desenvolvimento da marca pessoal. Eu acho ele um dos melhores vídeos da universidade.
How many of you, be honest, you wear your company name badge every day you go to work? Say aye. Okay, so 11 of you. All right. That means by my definition, in my world, the rest of you are secret agents. You with me? Okay, now watch this. What is the number one consumer question we get every single day we're alive? What's the number one question? You guys get it too? I worked with the Integra Group in Vienna, and they had people from all over Europe, and I asked them, what's the number one question? Guess what they said? Even in the island of Malta, they all say, hey, how's the market? Right? That's the question. Now, here's the dealio. Are you a secret agent, or are you out there sharing every single day the answer to the number one consumer question? Now, here is Tom Ferry's version of prospecting. You ready? You do everything you can that's in your DNA that feels right for you, because there's no wrong way to generate a relationship. Right or wrong, guys? Is there any wrong way to do it? I mean, online, offline, advertising, no advertising, cold call, don't recommend it. It's on the list, but like, hello, past clients in Sphere. There's no wrong way to do it. Here's my belief. You ready, guys? Everybody do this. Do this. Come on, man, do it. I'm watching. I only got an hour. Go with me. Okay, so if you can do that, you can do Tom Ferry prospecting. You ready? Here's how it works. How many of you drink coffee ever? Say aye. Okay, do you go to a coffee place to go get it? Okay, so the rest of you, like, stop being cheap, go to a coffee place, and you'll see why. Ready? So I go to Starbucks, right? So this is what I tell my clients. RE/MAX has spent like 47 gazillion badillion dollars, so the world knows who you guys are, right or wrong? And you guys are the only company that are doing it today. Hello? Is that exciting, yes or no? Yeah, baby. Okay, so here's the deal. So the company spends a gazillion badillion dollars, and you don't wear your name badge. Okay, seminar's over. Thanks. Got it. Okay, cool. All right. Right? Like, that's it. Like, all you have to do is wear your name badge. Everybody show me the move. Okay, ready? So you walk into Starbucks, and this is what you do. Right? But the key is always to the left. Right? And what is right here? My name badge. And like, everybody's in line ordering their triple wackalooka makalaka decaf, right? And you say, hey, like, you just, and what do they do? Hey, you're in RE/MAX. How's the market? And they prospect you. Do you get that? Like, do you understand that there's more people at Starbucks than your open houses? Do you follow me? How many of you get where I'm coming from? See, I'm all about easy flow, get in the way of the traffic of people, don't say anything too stupid, you win. You with me? So you do the move, show me the move. Right? And they go, hey, you're in RE/MAX, how's the market? And what do you say when they ask, how's the market? Oh, the market's great. Really, I've got 7 properties I'm trying to sell over $5 million. Oh, well, you're screwed. But the buyers are in a really great position. No, they say, how's the market? The answer is, first of all, I'm at Starbucks, right? And there's like 58 people standing in line, and half people are just kind of hanging out. And someone goes, hey, you're in RE/MAX, how's the market? I don't go, well, let's talk about that. I go like this. How's the real estate market? That depends. And now 49 people online go, and the barista knows the script, and they're like, oh God, here he goes again. And I say, that really depends. Are you looking to buy, sell, invest, or rent? You guys with me on this? And they say, well, we're thinking about buying. And I go, you're thinking about buying? Hey, let me buy you a triple wackalaka makalaka, and let's go over here and let's see if we can create a relationship. Does that make sense? And you know what? That's what 6.5 conversations a day looks like in 2011. Get in the way of the traffic where the people are. Wear your company name badge. You are the most recognized company on the planet. Everybody knows who you are. And you know what? Stop being a secret agent.
Gente, o que eu tinha para falar é isso. Eu gosto muito desse vídeo porque você vê que culturas que aqui estão começando, lá são ultrapassadas já, né? E óbvio que aqui o nome da Remax não é tão forte quanto o nome da Remax é lá, mas eu vejo isso aqui como uma oportunidade, é por isso que eu comprei a marca Remax. Eu acho que está na nossa responsabilidade implementar a metodologia que mais respeita o corretor e que mais investe em capacitação e treinamento e que mais tem profissionais capacitados e prontos e profissionalizados para atender aqui no Brasil. É nossa responsabilidade. E daí ele fala, por exemplo, de se forçar a ir em locais que tem movimento de pessoas. Isso tem tudo a ver com posicionamento. Porque se você acha caro ir numa Starbucks, por exemplo, provavelmente seu posicionamento está errado, porque não é onde você mora, porque não é possível que você mora num lugar que você não consegue tomar um café. Vocês entendem? Então, assim, tudo isso tem a ver com a estratégia que vocês têm para abrir a sua empresa. Vocês abrem uma empresa quando vocês entram no mercado imobiliário da Remax. Vocês vão ser a imobiliária. Vocês vão ter que pensar o quanto custa atuar em determinada região, quanto que é fazer uma compra lá e ir num cabeleireiro. Vocês vão ter que desenvolver a sua marca pessoal lidando com pessoas, indo embora a pé, pegando um café ou um chopp no caminho de volta para casa, comendo um salgado num lugar diferente a cada dia. É isso que vocês fazem o dia inteiro. E daí, por mais que as pessoas não conheçam a Remax, porque eu faço isso para encontrar corretores, eu faço o meu posicionamento, vinculando a minha imagem, a minha marca na minha região, para encontrar corretores. E, se você fica 5 minutos puxando papo com uma pessoa, tomando um café com um desconhecido, ele vai perguntar: o que esse cara achar? O que você faz? Com o que você trabalha? E aí ele está te prospectando. E daí você, treinado com o seu script, vocês conseguem desenvolver o assunto por um lado que vai atrair a atenção de um comprador, de um vendedor, ou, no nosso caso, meu e Daci, de corretores. É assim que a gente desenvolve novos negócios. Gente, não sei se vocês querem falar alguma coisa, eu tenho tempo, não sei como é que funciona aí, não sei quanto tempo eu tinha, se eu estourei, se não estourei. Espero que eu tenha ajudado. Horário, sim. Só agradecer, o pessoal só está agradecendo, colocando como foi maravilhoso o conteúdo de tudo que você compartilhou. Eu acho que existem alguns nomes na rede que fazem muita diferença, Fernando, e o seu já é um deles, porque você sempre está aberto a compartilhar essas informações, e sempre são informações muito boas, que agregam realmente no nosso dia a dia, né? É só agradecimento mesmo por ter compartilhado esse conteúdo maravilhoso com a gente. Maravilha, espero que eu tenha conseguido ajudar. Gente, se vocês quiserem, tem aí meus contatos, podem me chamar. Tem também as redes sociais aí. Hoje é fácil, né? Não tem mais frescura. Ainda mais dentro da Remax, para um encontrar o outro é muito fácil. Muito fácil. Tem que seguir o outro, né, Fernando? Para aumentar assim também. Isso é uma coisa que eu sempre falo. A gente tem que aproveitar o poder e o tamanho da nossa rede, né? Para que a gente consiga empoderar as ações. E isso é uma coisa que cada vez mais tem acontecido, é uma coisa que eu gosto de puxar bastante esse assunto. Se todo mundo der um like, um compartilhamento em cada uma das publicações que cada um de nós fizermos, as coisas já estouram por si só, né? E isso chama a atenção do mercado e as pessoas acham isso interessante. Porque mesmo os profissionais que estão bem no mercado imobiliário, só que estão trabalhando em imobiliárias tradicionais, que não é Remax, né? Eles sentem que o mercado é muito amador, promíscuo, né? Um tentando passar a perna no outro. Eles percebem isso. E quando eles veem uma rede, uma irmandade, de um monte de gente, um querendo ajudar o outro, eles acham positivamente estranho. E é aí que você chama a atenção das pessoas. Com os proprietários também, viu, gente? Quando você faz uma série de ações para atrair, para agradar proprietário, eles acabam atraindo outras pessoas para trabalhar com vocês. Aqui na nossa empresa acontece muito isso. Um agente impulsiona o trabalho do outro, e daí vem um proprietário daquela região querendo trabalhar, e um vai ajudando o outro. E eu acho isso, assim, independente do modelo, eu acho uma das coisas, independente do modelo que a gente tem, né, que a gente é ensinado a seguir, eu acho uma das coisas mais
extraordinárias da nossa rede. A Stephanie está perguntando se tem GeoSampa para Jundiaí. Stephanie, não sei, não tenho certeza. Eu chutaria que os dados estão organizados na prefeitura, no site da prefeitura, porque até em Mojimirim tem. Agora, o GeoSampa é bem específico de São Paulo, inclusive é o mesmo software que a prefeitura usa para aprovar projeto, é a mesma ferramenta. Obrigado, Ana. Obrigado, turma. Obrigado, Newton. Obrigado, André. Obrigado, Hiroshi. Elvis, Elvis. Gente finíssima. Eu acho que não tem em Jundiaí mesmo o GeoSampa. O GeoSampa ele é bem específico. Eu quis trazer o GeoSampa aqui porque eu acho uma ferramenta muito poderosa, gratuita, que poucas pessoas utilizam. Essa questão do índice de desenvolvimento, quantidade de morador, aonde vai passar a linha do metrô, arborização viária, o ponto de ônibus. A gente usa muito isso na ACM, né, na hora de identificar, inclusive, a região que a gente quer atuar, para a gente entender qual que é o profit pool, qual que é a piscina de oportunidades da região. O assertivo e o imóvel, assim, eles já arrebentam, o Andrezão está falando, é verdade. Outro dia eu estava conversando com o Eric, e ele estava me perguntando o que eu achava, né, do Assertiva, qual que eu gostava mais. Eu falei que a gente aqui, o que a gente mais gosta é o Assertiva, tem o Atlas Alude, tem o E-Móvel, o Procop, tem um monte, e o que a gente mais gosta é o Assertiva. E ele perguntou o que eu achava, e assim, vou falar com muita humildade, muita modéstia. A gente não entende, aqui na Remax Chavante, a gente não consegue entender como uma imobiliária funciona sem ter isso. É o principal diferencial competitivo da nossa imobiliária, são essas ferramentas de busca de informação. Mesmo agora com a lei geral, aí, né, esqueci o nome da lei geral de proteção de dados, essas ferramentas elas funcionam e se você usar da maneira correta, ela traz muito benefício. Então, mesmo o E-Móvel também é campeão. Cada um tem um benefício, né? um ônus e um bônus. Por isso que aqui a gente acaba contratando vários. Mas qualquer um deles vale a pena. Mesmo que você faça o orçamento e acha que é caro, acha que o investimento é alto, faça, porque o negócio é muito importante, faz muita diferença na hora de você trabalhar e desenvolver seu posicionamento. E vamos implementar isso na nossa cultura, gente. Você vai num país que o mercado imobiliário é mais maduro, eles dividem o mercado em ruas. Por que aqui a galera quer agir, atender tudo, que é São Paulo inteiro, quer atender o Rodoanel, não dá conta. Não dá conta. A gente já tem um leve arrependimento de estar aqui entre Tatuapé e Ermelino. A gente fala, vai demorar muito mais para a gente ter resultado. Vou ter que... Eu, com 200 agentes na minha agência, a gente não vai conseguir. Se cada um fizer o trabalho que eles têm que fazer, né? Que os agentes nossos, eles usam posicionamento, né? É a agência que exagerou. Mas entendam que isso não é o Silas, não é o André, não é o Eric, não é a Lilian que está falando. Isso aí quem está ensinando é a Remax. E se a gente se propôs a entrar por uma metodologia campeã, a gente tem que seguir. É isso que eu acho. Fiquem cada vez mais próximos da sua casa ou do lugar que vocês gostariam de trabalhar, desenvolvam a sua marca pessoal e estudem para ser especialistas. E vamos colher os frutos. Fernando, de novo, em nome da Remax, do Silas, da Andréia, né? Agradeço muito pela sua contribuição no nosso treinamento. Foi maravilhoso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo também que participou. Tchau, obrigado, tchau. Gente. Obrigado, José. Valeu. Qualquer coisa eu estou por aí, gente. Abração. Espero que eu tenha ajudado. Obrigada.